Bom, galera, então vamos lá. Aqui é o Matheus, eu vou gravar mais uma videoaula agora. E essa videoaula é de espelhos esféricos, uma matéria de física da parte da ótica, né? Ótica geométrica. Bom, espelhos esféricos, ok. O exercício que eu estou avaliando agora é o exercício 29 da página 327. Eu vou resolver essa questão porque algumas pessoas pediram e eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida. Então vamos lá. Eu vou ler o enunciado e espero que vocês gostem da videoaula. Bom, diz assim: no esquema, x e y é o eixo principal de um espelho esférico gaussiano, que conjuga a imagem A' B' ao objeto real AB. Bom, vocês podem ver aqui, né? Esse aqui é o eixo principal, aqui nós temos um objeto AB e a imagem A' B'. Aqui na outra página diz: reproduza essa figura em seu caderno e obtenha graficamente a posição e o tipo do espelho, bem como as posições de seu centro de curvatura e de seu eixo, de seu foco principal. Primeiro a gente vai dar só uma olhada no tamanho do objeto. Bom, se a gente contar pelos quadradinhos, nós temos 1, 2, 3. Então, galera, isso aqui é 3, ok? A da imagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tamanho da imagem é 6. Eu vou anotar essas informações para passar para o meu esboço. E aqui desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 também, ok? Beleza, galera, valeu! Espelho aqui, que a gente precisa saber o tipo de espelho e o local do espelho, se o espelho tá aqui, se o espelho tá aqui e tal, se ele é côncavo, convexo. Te garanto o seguinte: para um objeto real, como diz no enunciado, formar uma imagem assim invertida e maior, que a gente ainda não sabe se é real ou virtual, cara, eu te garanto, não pode ser um convexo. Não é um convexo, porque um espelho convexo só vai formar imagens virtuais, direitas e menores. Nesse caso, então nos resta o espelho côncavo, que eu vou mostrar alguns exemplos do livro rapidamente para vocês entenderem. Eu vou mostrar um tipo de exemplo e já vou mostrar o exemplo correto que a gente vai utilizar para fazer esse exercício. Vamos lá, galera. Por exemplo, esse exemplo aqui, a gente tem um espelho côncavo, uma imagem que está depois do centro de curvatura, que é o centro de curvatura, que é o foco. Vou dar um zoom só para melhorar a imagem. Aqui, galera, é o foco, aqui é o centro de curvatura. Bom, se a gente traçar um raio de luz que sai da imagem e ele passa paralelamente, né, ao eixo principal, ele bate no espelho e tem que sair incidindo pelo foco. E aqui ele passa pelo foco. A gente também pode fazer o contrário, um raio de luz que sai passando pelo foco, bate no espelho e volta paralelamente. Bom, o ponto de encontro, que eu não sei se dá para ver no vídeo, desses dois raios vai formar a nossa imagem, ok? Aqui fica a nossa imagem. Mas na verdade, galera, esse aqui não é o tipo de imagem que a gente está procurando. Pelo exercício do livro, a imagem que a gente precisa é essa daqui, galera, em que um objeto que ele está localizado entre o centro de curvatura e o foco, ele sai um raio de luz paralelamente ao eixo principal, ele bate no espelho, passa pelo foco. E a gente pode fazer o contrário também, um raio que passa pelo foco, bate no espelho e sai paralelamente. O ponto de encontro deles é a formação da nossa imagem. E vê se isso aqui não é exatamente o que a gente estava precisando no nosso exercício, galera. Uma imagem maior. Então, galera, eu te garanto que é esse tipo de espelho que a gente vai precisar. Um espelho côncavo, no qual o objeto está localizado entre o centro de curvatura e o foco. Bom, galera, então vamos lá. O que a gente já sabe? A gente já sabe que o nosso objeto tem um tamanho 3, que a nossa imagem tem um tamanho 6. A gente pode perceber que a imagem aumentou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para a fórmula do aumento, né? Por onde a gente deve começar. Bom, o que diz essa fórmula do aumento? A fórmula do aumento, a definição dela é I sobre O. O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, galera. A gente já sabe que o tamanho da imagem que a gente viu é 6 e o tamanho do objeto é 3. Só que a imagem, ela estava invertida em relação ao objeto. Então a gente vai ter que colocar um sinal de negativo aqui em relação a essa imagem. E nosso aumento vai dar menos 2. Bom, mas galera, o que significa o aumento menos 2? Eu vou explicar mais ou menos o que é o aumento para vocês entenderem melhor. Bom, o aumento é I sobre O, como eu falei. Se a gente isolar o I, passar o O para o outro lado, a gente vai ficar assim, que o I é igual ao A vezes o O. O aumento, galera, é a constante de proporcionalidade que vai nos dizer se o objeto aumentou ou não. Muita gente tem dúvida como se usa a fórmula do aumento, né? O que significa ter um sinal negativo? O que significa o aumento ser maior do que 1? Galera, o I ele é diretamente proporcional ao O do objeto. Se o A for um número maior do que 1, eu te garanto que qualquer
número maior do que 1 vezes o objeto, vai nos dizer que a imagem aumentou. Vai dar um número maior do que o objeto normal. Agora, se o A for um número menor do que 1, significa que a imagem vai diminuir. Então essa é a melhor maneira de entender o que significa o aumento. Se o aumento, o módulo do aumento for maior do que 1, a imagem aumentou. Se o módulo do aumento for menor do que 1, a imagem diminuiu. Nesse caso, nosso aumento deu 2, menos 2. 2 é um número maior do que 1, significa que a imagem aumentou. E realmente nós vimos isso aqui no nosso desenho. Nossa imagem está maior do que o objeto, ok? Beleza. E o sinal de menos? Sinal de menos em relação à orientação da imagem com respeito ao objeto. Se eles têm sinais opostos, se o aumento é negativo, significa que a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Se fosse positivo, significa que o objeto e a imagem, por exemplo, se a gente tem um objeto aqui, a imagem dele formada em algum canto seria assim. Mas no caso, a imagem é aqui. Ou seja, esse é o símbolo do sinal negativo. A gente também poderia fazer um objeto para baixo e a imagem para cima, ok? Também dá no mesmo. Bom, galera, então a gente já viu isso, que o aumento, no nosso caso, deu menos 2. Só que o aumento, antes de falar sobre isso, vocês têm que saber também uma coisa importante para a gente descobrir onde está o foco daquele problema. A gente precisa saber qual é o P', né? O que é o P'? O P' é a distância da imagem até o vértice. E o P é a distância do objeto até o vértice. Bom, galera, vamos lá. A fórmula do aumento também é dita da seguinte maneira. Menos P' sobre P, ok? Essa é a fórmula do aumento. O aumento a gente já encontrou, que é o menos 2. Se a gente coloca aqui menos 2, igual a menos P' sobre P, passa o P para o outro lado. O nosso P, ele nos diz, nós vamos ter menos 2P igual a menos P', galera. Cortamos os sinais negativos, nosso P' é igual a 2P. Ok? Significa que o P', que é a distância da imagem até o vértice, é o dobro da distância do objeto até o vértice. Isso já vai nos ajudar bastante. Bom, galera, a gente já sabe que o nosso P', vou desenhar aqui, nosso P' é igual a 2P, certo? Beleza. E o que a gente precisa agora? A gente precisa ter alguma noção de onde estaria o vértice. Como eu mostrei naquele exemplo, o vértice, ele pode estar desse lado aqui em algum local. Vamos desenhar ele por aqui. Gente, a parada vai estar meio fora de escala, mas é pra gente ter uma noção. Aqui é o nosso vértice, galera. O espelho, nosso vértice. Ele é espelho côncavo, ok? O P', como vocês já devem saber, o P' é a distância da imagem até o vértice e o P é a distância do objeto até o vértice. Cara, se isso tudo aqui é P' e isso aqui é P, quanto que vale isso aqui, ó? Vale P' menos P. E eu já anotei pra vocês que o P' menos P é 6, galera. Então, vamos jogar para aquele desenho onde a gente está fazendo os nossos cálculos. P' menos P é igual a 6. Só que a gente já sabe quanto é o P'. O P' é 2P. A gente substitui, fica 2P menos P igual a 6. P é igual a 6. Se P é igual a 6, a gente substitui aqui na fórmula. P' é igual a 2P. Então, P' é igual a 2 vezes 6. O nosso P' é igual a 12. Gente, isso aqui ajuda bastante a resolver o exercício. Só que o que o exercício pediu? Ele pediu o foco, o centro de curvatura, o tipo do espelho e o vértice, onde vai estar localizado o vértice. Então, se a gente já tem o P e o P', a gente precisa achar o foco. Como é que a gente vai fazer isso, galera? Isso aqui, ó. Essa equação aqui. Equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P. Ok? Bom, o P' e o P a gente já tem, pessoal. 1 sobre F. O F é o foco que a gente vai descobrir. É 1 sobre o P', que é 12, mais 1 sobre 6. Bom, galera, então é isso. A gente substituiu o 12 mais o 6, fizemos o MMC, tararara, deu que 1 sobre F é igual a 1 sobre 4, a gente inverte e dá F igual a 4. Pô, eu não entendi essa inversão. Cara, é só fazer multiplicação cruzada. F igual a 4. Bom, a gente já achou o foco. E agora o exercício também pede o centro de curvatura. O centro de curvatura é 2 vezes o foco. Então o centro é igual a 2 vezes 4. Galera, o centro de curvatura é 8. Isso aqui já nos ajuda bastante. A gente já tem o P', tem o P, o foco que é igual a 4. Vamos jogar isso naquele papel. O papel do desenho que eu fiz. Significa que o P' vai ser 12, o P vai ser 6. O nosso centro de curvatura, que eu vou desenhar mais ou menos por aqui. Ok? Ele vai ser 8 e o nosso foco vai ser 4. Galera, é isso aí. Então, qual que é a resposta do exercício que ele pediu? O tipo de espelho côncavo, a posição do vértice
A parte da imagem é só você contar 12, ok? Aqui vai estar a posição do vértice. O P', vocês já viram, o P também. O foco 4 e o centro de curvatura 8. É isso aí, galera, espero ter ajudado. Tentei ser o mais rápido possível para não ficar muito longo o vídeo. Muito obrigado, gente. Até mais, boa sorte amanhã na prova. Falou!